Estamos ao vivo. Aê, estamos conseguindo. Olá, pessoal, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, né? Bem-vinda e bem-vindo a mais um BPF no ar ao vivo, né, Paulinha? Sim. E hoje, para quem não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. A gente quer dar um oi também pro pessoal do Instagram que está acompanhando a gente. A gente está conseguindo colocar as lives ali também no Instagram. Hoje a gente está com uma live surpresa em que a gente associou o BPF no ar ao projeto Além da Porteira. A live foi tão surpresa que foi surpresa até pra Paulinha. Ela acabou de me falar isso. Ela falou assim, nossa, a live é tão surpresa que ontem você falou assim, vamos fazer ao vivo. Ô Paulinha, conta pra gente o que é o projeto BPF no ar. Então, no BPF no ar, nós reunimos todas as dúvidas que nós recebemos nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, e nós reunimos essas dúvidas por temas e nós juntamos, né, cada tema, em cada episódio a gente traz um tema diferente com as dúvidas, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a de outras também. Exatamente. Então, geralmente o BPF no ar, né, a gente volta ele todo para boas práticas de fabricação em fábricas de alimentos para animais. Então, aí você tem rações, suplementos, concentrados, premix, núcleos, aditivos, coprodutos, muita coisa, ingredientes, né? Não sei se eu já falei, tô repetindo. Enfim. Só que hoje a gente está fazendo um BPF no ar junto com o nosso projeto Além da Porteira. O que é o nosso projeto Além da Porteira? Como a gente tem muitos amigos das universidades, né, professores queridos, muitas vezes a gente é chamado para dar palestra, para fazer algum conteúdo para os alunos. E isso, toda vez que a gente vai para dentro de uma universidade, a gente tenta levar o trabalho do campo para dentro da universidade e eles também conhecerem o campo além das portas da faculdade, né? Porque para a gente conseguir associar a prática e mostrar um pouquinho do nosso mercado de trabalho. E o que aconteceu? Olha que interessante, a Gabriela achou a gente, acredito que pelas nossas redes sociais, né? Ela mandou um direct, não foi no nosso Instagram? Foi. E aí eu falei, Gabriela, fala com a gente lá no WhatsApp que a gente vai conversando. Ela estuda, ela está no primeiro período da faculdade Univeritas. Ela está fazendo a disciplina de Deontologia, Ética e Legislação da Medicina Veterinária. Então ela, junto com a Ana Caroline, a Naila e a Jenis, precisam fazer um trabalho, né, que eu acredito que seja na área, principalmente de legislação, de medicina veterinária, e elas perguntaram se a gente poderia gravar um vídeo para elas com uma entrevista. A princípio a gente iria encontrar, né, Gabriela? A gente ainda não conseguiu se conhecer pessoalmente, mas por causa de toda essa situação, a gente perguntou se a gente poderia fazer de forma remota. E aí ela pediu pra gente gravar um vídeo, ela fez várias perguntas muito boas que a gente pensou, na verdade eu pensei e surpreendi a Paulinha, né, Paulinha? Essa live foi super surpresa. Surpresa! Eu faço essas coisas com a Paulinha, viu, gente? Né, Paulinha? Eu faço essas coisas com ela. Só que a Paulinha é muito companheira, ela fala, tamo junto, vambora. E eu falei, gente, por que ao invés de só responder pra Gabriela e no final dessa live a gente vai passar esse vídeo pra ela cumprir os créditos dela e dar parabéns aí pro professor ou pra professora dela, né, que teve essa ideia de fazer isso, que é muito legal. A gente pensou, por que a gente não fala um pouquinho de boas práticas de fabricação nas fábricas de alimentos para animais, nas perguntas que a Gabriela fez, mas como uma forma de vocês conhecerem esse mercado de trabalho que é desconhecido, né, Paulinha? Inclusive pra gente, né? A gente caiu nesse mercado de trabalho de paraquedas e logo depois eu puxei a Paulinha, né, que também caiu de paraquedas. A gente vai contar um pouquinho disso pra vocês, né, porque a primeira pergunta que a Gabriela fez pra gente foi qual o seu nome? Júlia. Paula. Exatamente, mas chama ela de Paulinha, tá, gente? Pode. E, né, a nossa profissão, nós somos veterinárias. E ela perguntou por que a gente escolheu ser veterinária. Você ia fazer a pergunta, né? E eu que ia responder, não é isso? Então pode me perguntar, Paulinha. A Paulinha é a Gabriela, tá, gente? Por que você escolheu ser veterinária? Eu escolhi ser veterinária porque eu sempre amei bicho. Eu criei todos os animais que você pensar e imaginar que uma casa e uma avó poderiam aguentar, na verdade. Então eu já tive coelho, já tive marreco, já tive periquito, milhões de cachorros. Hoje eu ainda tenho milhões de cachorros, tá, gente? E um gato. Eu sou dessas que pega cachorro na rua mesmo, né? A Paulinha sabe como é que é.
pago vários boletos em ração, inclusive eu deveria ter uma fábrica de ração só para os meus cachorros. A minha avó fala isso, tá? Então eu tive milhões de bichos e fui para a veterinária porque eu queria trabalhar com animais. Então nunca existiu uma segunda opção profissional na minha cabeça. E aí, fazendo a faculdade de veterinária, eu entendi que eu podia amar os bichos e nem precisava, assim, ser veterinária, porque eu fui para trabalhar com clínica de pequenos animais, mas para mim foi muito difícil, porque eu me envolvo emocionalmente com os donos e fico muito emocionada quando o animal não tem como a gente salvar, e eu entendo que a nossa função, nosso papel nesse setor é aliviar a dor, né, e o sofrimento. Muitas vezes você não consegue curar, mas aliviar a dor e o sofrimento tanto do animal, dando uma melhor condição de vida para ele, eu fico até emocionada, quanto para o dono. Então eu entendi que eu amava bicho, mas a clínica de pequenos não era para mim, apesar de ter feito estágio com 2 profissionais maravilhosos, que é o Dr. Luiz Fernando, da Clínica Veterinária, professor Israel, e o Dr. Alisson, que é professor da PUC, que é maravilhoso, são professores incríveis e profissionais que eu admiro muito. E hoje eu, como veterinária, levo os meus cachorros ao veterinário, que é o Dr. Carlos, querido, maravilhoso, do Veter, né? E do Vetvoga, que tem uma equipe maravilhosa. E eu levo todos os meus 250 cachorros do veterinário. Então eu tô começando a pensar que eu devia ter uma fábrica de ração e um hospital veterinário. E aí, gente, na faculdade eu fui entendendo isso, né? Que a clínica de pequenos, os animais eram amor, mas a clínica de pequenos não seria um processo possível para mim, tá? Eu tenho vários amigos que são excelentes veterinários, clínicos de pequenos, incríveis, e super admiro, e eles são extremamente importantes para mim, porque eu tenho animais, mas eu entendi que aquilo não era para mim. E aí eu me formei em 2004, é isso mesmo, eu estou velha, galera. Estou com 39 anos, e eu formei em 2004. E aí, de tudo da veterinária que eu tinha feito estágio, a única coisa que eu ainda não conhecia era avicultura. Eu tive contato com suinocultura, bovinocultura, com cavalo, com várias coisas, mas a avicultura eu ainda não conhecia. E aí, através do Dani, do Luiz e do Miguel, eu conheci o professor Baião, que é meu professor querido. E eu fui conversar com ele no dia 20 de dezembro de 2004 para falar que eu queria fazer estágio na avicultura. Afinal de contas, eu era formada, né? E não era tão fácil conseguir estágio. Eu não sei como que tá hoje conseguir estágio, vocês me contem. Mas não era tão fácil porque eu já estava formada, então, teoricamente, eu deveria estar trabalhando naquele momento, né? E aí, eu fui conversar com ele que eu queria conhecer a avicultura dentro da área da medicina veterinária. E aí, eu lembro que eu cheguei lá para conversar com ele e ele falou assim para mim, olha, você me procurou numa época de muitas festas. Faz o seguinte, espera passar o Natal e o Réveillon e no primeiro dia você me liga. Eu liguei para ele no primeiro dia mesmo. E na hora que eu liguei, ele falou, uai, filha, você falou no primeiro dia, pra mim, primeiro dia é 1º de janeiro. E o Baião, gente, ele é apaixonante, né, Paulinha? Ele é orientador de vida. E eu também não posso falar sobre ele, porque eu fico emocionada de novo, então eu faço passar essa live chorando. O Baião me direcionou para vários estágios. Eu fiz estágio em granja de postura, com frango de corte com o Renato, né, da Nutron, que hoje é Cargill. Eu fui, e o que era mais legal? Os estágios que eu fiz. O primeiro estágio que eu fiz numa granja de postura, o Baião era consultor dessa granja de postura e ele me pediu para fazer um experimento, um teste para ele lá, né? E o teste era, eu ia trocar ração de aves, né, de poedeiras comerciais mais velhas, era uma ração de uma fase 1 para uma fase 2, que era uma ração mais barata, e eu tinha que avaliar todos os parâmetros, se estava tendo queda de postura, na qualidade dos ovos, porque isso gerava uma economia muito grande para aquela granja, mas ele não queria fazer isso sem avaliar primeiro. E o Baião é assim, né, Paulinha? Ele é muito científico para tomar decisões práticas, né? E aí, como é que ele fala? A teoria sem a prática não evolui, a prática sem a teoria não produz. Não produz, exatamente. Ele usa muito essa frase. E aí, eu fiz esse experimento para ele na granja. E aí, num certo dia, ele me liga, porque ele dava consultoria e falou, Júlia, você pode participar da reunião com os donos da granja? Eu falei, claro que eu posso. Eu fiz para ele toda a tabulação dos dados e tudo. Na hora que a gente estava lá na reunião, ele virou para mim e falou assim, apresenta os dados, por favor, Júlia. Aí eu,
Claro que eu apresento, né? Peguei e falei, olha, a gente fez essa avaliação e tudo, não teve queda na qualidade dos ovos, né? Não teve queda na postura. Aí o Baião falou assim, então a gente pode realmente fazer a troca da ração com tranquilidade. Isso gerou uma economia enorme para a granja. E ali eu me apaixonei demais pela avicultura, porque eu falei, gente, como que coisa maravilhosa você fazer. E era um experimento, né? Porque o Baião não faz nada teste, ele faz experimento. Eu fiz um experimento que gerou uma resposta que poderia ser usada no campo. E daí para frente também eu fui para outros matrizeiros, incubatório, tudo guiado pelo Baião, fazendo experimentos com lavagem de ovos sujos de cama com temperatura, com água em temperatura de 28 a 32 graus para ver os resultados, para ver se aquilo era aplicável ou não era aplicável, se era possível ou não era possível. Então tudo que o Baião implementa, ele experimenta antes. E isso era muito, muito, muito maravilhoso. E aí eu comecei a fazer disciplina isolada de incubação lá na UFMG, ainda em 2005, e nessa época eu já fazia também uma pós-graduação em gestão de negócios no IBMEC, era um CBA, né, que seria um MBA para quem não tem experiência profissional, que também valeu muito a pena e foi muito importante, e tudo que a gente aprende traz a gente para o momento presente que a gente está, né, e eu vejo como cada coisa contribuiu, cada experiência que eu tive. Enfim, eu estava fazendo a disciplina isolada de mestrado lá, com o Baião estava fazendo, a disciplina era incubação, e eu me apliquei para o mestrado. Aí eu fui lá para as Alimentos em Brasília fazer meu experimento de mestrado, e mais uma vez, eu fui para lá, para vocês terem noção, foi um experimento que eles contrataram porque eles queriam mudar o manejo dos ovos do incubatório. Ao invés de separar por tamanho de peso, separar pela idade da matriz, e eles queriam ver se isso ia ter alguma implicação prática no campo. Então, a gente fez desde o manejo dos ovos no incubatório até criar os frangos de corte nos nossos galpões, no nosso galpão experimental e abater esses frangos. Então, eu participei do processo muito grande, né? Eu não peguei a parte de matrizeiro, mas eu peguei ele do meio para o fim da cadeia e foi muito maravilhoso. A gente também abatia no abatedor comercial, né, Paulinha? Que eles paravam a linha para poder abater o nosso experimento. Era tudo muito maravilhoso, gente. Muito mágico, muito incrível, muito prático. E assim, eu fiquei com o Baião no mestrado, fiquei com o Baião no doutorado, né? Também trabalhei numa empresa, a Rio Minas, que o Luiz, né, deu abriu as portas da empresa para trabalhar com matrizes pesadas. E aí eu acho que era bom eu ir falando, eu sei que eu tô falando para um público mais técnico, mas é importante, às vezes tem minha avó, por exemplo, assistindo, né? É importante eu falar que matriz pesada é a mãe e o pai ali do frango de corte, o frango de corte é o frango que a gente consome, né? E aí eu fui trabalhar num matrizeiro, então eu peguei lá o comecinho da cadeia, que é onde a gente consegue ter acesso ainda, e aí eu trabalhei com um antioxidante na ração de matrizes e fui ver quais eram os resultados disso sobre a eclosão, sobre o nascimento desses pintinhos. Foi uma experiência maravilhosa, todas extremamente práticas, então a ciência o tempo todo aplicada à prática. E aí, gente, eu me apaixonei pela área acadêmica, porque eu aprendi a ensinar ali. Porque quando você vai ficando mais velha de casa, você vai tendo vários irmãos mais novos, né, Paulinha? A Paulinha é minha irmã mais nova, gente. Eu faço parte. A Paulinha, eu criei a Paulinha também, entendeu? Junto com o Baião, junto com o Léo, né, Paulinha? Junto com a Ana. Então, assim, junto com a Fernanda. Então, assim, você vai ficando mais velho de casa, então você já passou por alguns perrengues ali, né, em todo esse processo, porque o processo é um aprendizado. E vai entrando os mestrandos mais novos, os alunos de iniciação científica, que a Paulinha desde a iniciação científica, vai entrando os mestrandos, os doutorandos, e você vai ensinando para essas pessoas que vão entrando como que faz. E aí eles vão ter outras dificuldades, mas a que você teve não, porque essas vão estar vencidas, porque já aprendeu com a sua experiência. E aí, gente, foi fazendo doutorado com o professor Baião que apareceu para mim a primeira oportunidade para trabalhar com boas práticas de fabricação, que eu nem sabia o que era, tá? Eu vou falar a verdade para vocês. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que eu conto como eu comecei. A gente tem que gravar um vídeo da Paulinha como ela começou, mas ela vai contar para vocês também, né? Hoje aqui ao vivo. Então, eu fui trabalhar com o BPF, o Baião me chamou porque tinha um entreposto de ovos que estava interditado pelo Ministério da Agricultura, e eles precisavam de orientação para desinterdição. E isso significava desenvolver todo o programa de boas práticas, implementar e adequar as instalações.
E eu não sabia absolutamente nada de boas práticas de fabricação. Gente, eu não sabia nem o que eram as siglas que estavam no termo de fiscalização que a fiscal do Ministério da Agricultura usou para interditar aquele estabelecimento. Então você imagina como que é sério que estava lá, e eu estava lá pela indicação do professor Baião, com toda a confiança dos donos do entreposto de ovos, porque eu já tinha feito estágio ali no passado, então eles estavam confiando que eu poderia orientá-los tanto na adequação estrutural quanto na implementação daquele programa de qualidade. E aí eu realmente não sabia nada, eu fui muito honesta com eles, falei, olha, o Baião me chamou, deixa eu ver se o microfone tá ligado, o Baião me chamou para estar aqui, eu não sei como começar a fazer isso, não sei como, não sei de onde partir, mas eu prometo que eu vou me empenhar, vou estudar muito e a gente vai junto conseguir desinterditar. E o fato é que eles acreditaram em mim, né? Eles acreditaram em mim, eu acho que pela indicação do professor Baião, que é uma autoridade, né, na avicultura, e ele é uma autoridade como ser humano também, né? E porque eu também, de certa forma, ele já me conhecia, eu tinha feito um experimento ali no passado, tinha apresentado os dados, então, de certa forma, eles tinham uma confiança que eu poderia, e graças a Deus que eles confiaram que eu poderia ajudá-los. E aí, nesse momento, eu tive a ajuda de 3 amigas veterinárias também muito especiais. Aí eu choro de novo. Que é a Marina, a Fernanda e a Nádia, né? Que me ajudaram demais em todo o processo de desinterdição. A Marina desenhou a legislação para mim. Eu falo que ela me ensinou uma metodologia de trabalho, de ensino maravilhosa, porque hoje a gente desenha a legislação para os nossos clientes e para vocês que estão aí, né? Do outro lado aí das redes sociais acompanhando a gente. E lá também eu conheci uma figura que hoje é muito comum para a gente, mas que eu entendi que precisava de ter dentro do programa de qualidade, que é a equipe de qualidade, a monitora de qualidade, e às vezes sua equipe pode ser maior, vai ter uma monitora, uma supervisora, e veio a Tati. E a Tati veio para mim lá nesse entreposto de ovos da seguinte maneira: eu estava fazendo doutorado, eu era responsável técnica daquele entreposto de ovos, a gente precisava desinterditar, eu estava estudando e aprendendo BPF para poder orientar, mas eu não estava todos os dias no entreposto de ovos. Então eu precisava de uma ponte lá dentro em que eu passasse as orientações e ela estivesse lá dentro. E aí a nora do dono me perguntou qual que é o perfil dessa pessoa. Gente, eu não sabia nem BPF, como é que eu ia saber o perfil da pessoa, né? Aí eu falei assim, olha, para mim ela precisa ser comunicativa, ela tem que ser habilidosa, porque ela vai precisar fazer cobranças, então ela tem que saber cobrar. E isso é uma coisa que o Dani fala muito, né? Ser duro com as questões e amável com as pessoas. Então ela tem que ter esse perfil, ela tem que ter vontade, ela tem que ser brasileira e não desistir nunca, porque BPF é uma mudança de cultura, né? Então, às vezes você vai chegar num estabelecimento que já funciona daquela forma há muito tempo e você vai querer trazer novidades, boas práticas de fabricação e você pode encontrar uma resistência. Então, você tem que ser brasileiro, não desistir nunca e mudar o seu jeito de falar. Eu fiz um curso de PNL há muitos anos atrás que ele falava que quando a pessoa não te entende, se você acha que o problema está com a pessoa, ela vai continuar sem se entender. Agora, se você entende que o problema está com você em se comunicar com ela, você consegue mudar as formas de se comunicar com ela diversas vezes até que ela entenda. Então, todas as vezes que eu estou me comunicando e se eu vejo que a pessoa não está me entendendo, eu não paro para pensar, não falo assim, não, gente, ela não consegue entender. Não, eu não estou conseguindo explicar. Então, eu precisava de alguém que tivesse essa habilidade de mudar a forma de falar quantas vezes fossem necessárias até conseguir consolidar as boas práticas de fabricação, que é o que a gente vai falar aqui para vocês hoje com o tema da fiscalização. A gente vai chegar lá, tá, gente? E a Tati veio, a Tati é perfeita, né? A Tati era ótima, a Tati era animada, muito legal, muito legal. Hoje ela trabalha com segurança do trabalho. Nossa, eu sou muito fã dela, do trabalho dela, ela é muito maravilhosa. E ela estava desperdiçada nessa época, com tanta competência, né? E aí, quando ela veio trabalhar com qualidade, nossa, a vida dela mudou, a minha vida mudou, ficou tudo mais fácil. E, enfim, nesse ano, logo que eu assumi essa responsabilidade técnica, a gente conseguiu desinterditar entreposto de ovos, tá, gente? Depois a gente pegou um frigorífico interditado para trabalhar, foi só bomba no começo, mas isso foi muito bom, porque a gente acabou tendo que aprender muito e tendo que aprender em tempo recorde, né? Porque uma agroindústria interditada é caótico para a empresa, né? Porque você pensa em entreposto de ovos interditado com galinha botando ovo todo dia e você não poder escoar aquela produção. Então é realmente bem complicado. E aí, gente, no começo da Viale, eu saí desse entreposto de ovos ainda em 2009, estava ainda no doutorado, e aí a gente abriu a Viale.
No dia 9/9/2009, a gente fez a Viale, éramos eu e a Fernanda hoje está nos Estados Unidos, ela é pesquisadora e extensionista da Universidade da Califórnia em Davis, ela vai inclusive participar de uma live no dia 16 de abril, que eu vou divulgar para vocês, maravilhosa, falando sobre a situação aí da produção de leite com coronavírus. Eu vi isso ontem no Instagram dela. Legal. E ela é muito boa e é muito interessante que vocês conheçam ela e acompanhem o trabalho dela. E aí a gente abriu a Viale, que seria uma empresa de consultoria, dia 9/9/2009. Então a gente estava aprendendo BPF, mas a gente já estava dando consultoria em BPF. E aí a gente começou a fazer isso. No começo a gente viajava muito para prospectar cliente, visitava a fábrica, ligava. De repente, o que aconteceu? Os clientes começaram a vir até a gente. Fulano te indicou, ciclano te indicou. E o que foi mais interessante? Nesse processo do boca a boca, quem que estava vindo? Só fábrica de alimentos para animal. Só fábrica de ração, fábrica de ingrediente. E aí a gente foi se apaixonando por fábrica de ração. Eu falo para vocês que a primeira vez que eu entrei numa fábrica de ração profissional para olhar BPF, eu fiquei meio que em choque também, porque a experiência que eu tinha com fábrica de ração era a experiência que a gente tinha na fazenda do UFMG, né, Paulinha? Batendo ração para os nossos experimentos, para os nossos frangos lá. Então, gente, era uma fábrica mais simples que não servia de forma comercial, apenas de forma experimental. E eu nunca entrei com olho de qualidade, eu sempre entrei com olho de vão pesar, misturar e levar para o galpão, porque o frango tem que comer. Então, hoje a gente trabalha 100% com fábrica de alimentos para animais, né? Isso desde 2010, então já são 10 anos só com fábrica de alimentos para animais e 11 anos com a Viale quase, né? Só que a Paulinha não tinha nascido quando eu comecei, gente. A Paulinha apareceu para mim mesmo dentro da Viale. Eu já ajudava a Paulinha, eu fui orientadora dela, né, Paulinha, de mestrado. Eu tenho muito orgulho de ser orientadora da Paulinha. A Paulinha é muito boa de serviço. Eu te conheci quando? Em 2010, mais ou menos. 2010. A Paulinha era um bebê, estava na graduação. Eu roubei ela da Ana Luísa, porque a Paulinha estava toda desviada para a sinocultura. Eu puxei ela para a avicultura, né, Ana? Então, eu fiz isso. Paulinha é muito boa de serviço. E aí, em 2013, eu estava extremamente sobrecarregada. E eu senti que era hora de ampliar a equipe. E aí, quando eu pensei em ampliar a equipe, eu, na hora, pensei na Paulinha. Né? Eu não tive dúvidas de chamar ela para trabalhar comigo. Primeiro que eu sempre achei ela muito competente, eu tinha muito orgulho, né, de ter ensinado a Paulinha, ter aprendido muito com ela aí durante esses anos da pós-graduação. E aí a Paulinha tava numa vibe ela tinha entrado pro doutorado, ela tinha passado na prova de doutorado, mas ela queria ir pro mercado de trabalho. Então eu peguei o telefone, liguei para Paulinha e falei: Paulinha, vem trabalhar comigo. Você faz o doutorado, mas trabalha comigo ao mesmo tempo. E aí fiz uma proposta irrecusável para Paulinha, né, Paulinha? Nós vamos trabalhar muito, mas vai ser muito divertido. E a Paulinha veio para mostrar para vocês que conhecimento é igual amor. Quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. E a prova disso é que a gente está aqui junta. E aí, gente, como eu falo muito e eu tenho que dar oportunidade para a Paulinha falar, e a pergunta é para nós duas: Paulinha, por que você escolheu veterinária? Então, desde que alguém me perguntou pela primeira vez na vida o que eu queria ser, eu sempre falei veterinária. Eu sempre gostei de bicho, mas quando eu entrei na faculdade, eu sempre amei cachorro, sempre tive cachorro desde nova, mas eu não entrei na faculdade pensando em trabalhar com clínicas de pequenos. Na época, o pai de um amigo meu, ele tinha uma empresa de reprodução de bovinos em Pedro Leopoldo. E aí, quando eu falei que eu queria fazer veterinária, antes de eu entrar na faculdade, ele me chamou para ir um dia lá conhecer. E aí eu falei que eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar com produção de bovino. Não sabia nem o que era isso. Não sabia nem o que era. Porque é assim mesmo, né, gente? A maioria das pessoas entra assim mesmo na faculdade, né? Um sonho. E quando a gente entra, a gente não sabe quantas oportunidades tem, quantas áreas diferentes tem dentro da veterinária. E eu imagino que seja em qualquer curso isso. E aí eu entrei na faculdade, logo no segundo período, eu conheci a professora Fernanda. E na época ela trabalhava, né? Eu fiquei sabendo que ela trabalhava com reprodução de suíno. Aí eu pensei, reprodução de suíno já tá perto de reprodução de bovino, então eu acho que é por aí que eu tenho que começar. Vou trabalhar com reprodução de suíno. E aí
eu conversei com a professora Fernanda, perguntei se eu não poderia fazer iniciação científica com ela. E na época, a Fernanda estava co-orientando a Ana no trabalho dela de doutorado. Maravilhosa, professora da Universidade Federal de Uberlândia, uma pessoa incrível, né, Paulinha? Ela é uma fofa, é um doce. E aí eu comecei a trabalhar junto com a Ana no experimento dela. E aí eu fiz iniciação científica com a Fernanda do segundo período até o quarto ou quinto período. Então foram quase 2 anos trabalhando junto com elas. E foi muito bom, eu aprendi muito. E aí chegou numa fase que eu falei assim, eu gosto muito de fazer isso, mas eu não sei quais outras opções que eu tenho de coisas para experimentar na veterinária. E a Paulinha é CDF, né, gente? Então ela tem que fazer tudo muito bem feito. Não, e a Júlia fala também que eu demoro a fazer escolhas. Ela me faz uma pergunta, eu falo, posso pensar para responder? Ela não quer renunciar. Eu tenho dificuldade. E aí eu conversei com a Fernanda e na época ela falou assim, Paulinha, tem o professor Leonardo, ele trabalhou com meu pai logo quando ele formou. E ele dá aula de avicultura, ele é um excelente professor. Por que você não procura ele para conhecer essa área que é a avicultura? E foi como eu cheguei na avicultura. Então eu conversei com o Léo, falei que eu tinha sido estagiária da professora Fernanda, que ela tinha indicado conversar com ele para conhecer a área de avicultura, que eu queria conhecer. E aí, na época, o Léo até falou assim, Paulo, eu não tenho nenhuma vaga de bolsa de iniciação científica. Mas se você quiser fazer voluntário, você pode fazer. Igual a proposta irrecusável que eu te fiz, né, Paulinha? A gente vai trabalhar muito, a gente vai se divertir. Aí eu falei assim, não, tudo bem, pode ser voluntário. Tá ótimo. E aí, na época, ele falou assim, olha, eu queria fazer um trabalho avaliando qualidade de pellet numa fábrica de ração de uma integração em Barbacena. Você quer fazer esse trabalho? Eu falei, quero. Tipo assim, a Júlia fala que eu topo tudo, mas é mais ou menos assim mesmo. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer assim. isso? Vamos. Eu não faço ideia do que seja. Eu falei, vamos. E aí, assim, se for ver, esse foi realmente meu primeiro contato com fábrica de ração. Mas eu fui lá para fazer uma avaliação de qualidade de pellet. Então, eu coletava as amostras de ração pelletizada para avaliar a qualidade de pellet. Então, assim, apesar de eu estar na fábrica de ração, precisar ir lá para fazer as coletas, eu não estava diretamente dentro da fábrica de ração. E aí eu tive que ir 2 vezes lá para fazer esse trabalho. Da primeira vez o Cadu foi comigo, passou lá comigo uns dias para me ajudar. E a Júlia, nessa época, me ajudou a fazer o delineamento do experimento e ela foi junto comigo também. E, inclusive, a Júlia e o Cadu me ajudaram muito, porque tinha que subir no alto, e eu tinha medo de altura. E aí foi isso. E aí eu formei em 2011 e em 2012 eu entrei no mestrado. E no mestrado eu trabalhei com alimentação para pré-alojamento para pintos de corte, né, na área de avicultura. Eu lembro que o Léo até achou engraçado quando eu falei que eu queria trabalhar com isso. Ele falou assim, gente, mas eu achei que você queria trabalhar com pellet, mestrado. Ele queria trabalhar com pellet, né? Ele falou, não, mas tudo bem, vamos fazer isso. Você quer fazer isso, vamos fazer isso. E aí a Júlia foi minha co-orientadora no mestrado. E quando eu estava no meio do mestrado, eu estava em dúvida se eu fazia ou se eu não fazia a prova do doutorado. Porque apesar de eu gostar muito da área acadêmica, eu sempre gostei de pesquisa, tanto que eu já formei e fui fazer mestrado. E eu tinha vontade de fazer doutorado, mas eu também queria ver o que tinha no mercado de trabalho, experimentar estar no mercado. E aí, conversando com a Júlia, porque ela era minha orientadora. Irmã mais velha, que lá no mestrado, doutorado é assim mesmo, né? A gente acolhe. Eu não sabia se eu não sei se eu tento fazer o doutorado, se eu procuro emprego, eu não sei o que eu faço. E aí ela perguntou, fez esse convite se eu não queria trabalhar com ela na Aviário, porque ela estava precisando, né, de ajuda naquela época, e que eu poderia continuar fazendo doutorado, mesmo trabalhando,
eu começaria como trainee e quando eu acabasse o doutorado, se eu quisesse continuar na empresa, eu poderia continuar. Exatamente, foi a proposta que eu fiz pra ela. Eu falei, olha, você entra como trainee, se você quiser virar sócia no futuro, eu te quero como sócia. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Tá tudo certo também. Só o que você certo. contribuiu aqui nos anos que você ficar, pra mim já tá excelente. E aí eu falei assim, não, eu topo, mas eu falei assim, eu não sei nada disso. E aí a gente falou, não tem problema, eu te ensino, você vai aprender. E eu falei, não, então tudo bem, eu só preciso conversar com o Léo pra ver se não vai atrapalhar em nada no doutorado. E aí deu tudo certo. Em maio de 2013, eu comecei a trabalhar com a Júlia em fábricas de rações. E aí eu terminei meu doutorado. Nesse tempo teve um período aí, 1 ano e meio que eu dei aula também. E estou aqui até hoje, agora em maio faz 7 anos. Graças a Deus, né, Paulinha? Super juntas, super felizes. E aí, a gente tá contando aqui pra vocês essa história, pra vocês entenderem como que a gente chegou nas boas práticas de fabricação, como que funciona a legislação. Vamos evoluindo na conversa, né? O que acontece? Quando a Paulinha veio nessa época, o nosso trabalho era 100% presencial, né, Paulinha? A gente ia pras fábricas, a gente continua indo pras fábricas agora não por causa do coronavírus, mas o nosso trabalho é ir pras fábricas e ensinar. Então, do mesmo jeito, que é muito legal, do mesmo jeito que eu ensinava ele no doutorado, no mestrado, a Paulinha aprendeu e também ensinou, porque ela também ensinou para as pessoas que chegaram depois, a gente ensinava todos os dias na fábrica de ração, né? E o que é o mais legal? Eu costumo brincar que a consultoria é a arte de ganhar dinheiro para aprender, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. E assim, tá ali com a turma de fábrica, com a turma da produção, gente, é um aprendizado sem limites, né, Paulinha? Porque a gente aprende o lado emocional, a gente aprende o lado profissional, a gente aprende coisas que não existem no livro, que você nunca vai aprender e é só estando ali na prática, no dia a dia que você aprende. Beleza. Com esse negócio de a gente gostar de ensinar em 2017. O Léo tá aqui? Tá. Ô, gente, a gente nem cumprimentou quem tá aqui. Vamos lá, Léo. Oi, Léo. Demais, gente. Léo é aqui, é porque o YouTube tá aqui, ali é só o chat. E o Instagram aqui. Marilane, Gleice, maravilhosa, Flávio, Aline, Mônica Florinda, Daniele, Daiane Aparecida, quem mais, Paulinha? A gente tem que cumprimentar as pessoas. Vamos lá, Garcia Oliveira, o Diego, José, Ju, Pamela. Gente, Pamela maravilhosa, da Gera Leite, Jô Guzmão, Beatriz, maravilhosa. Bom demais ter vocês com a gente. Enfim, vamos voltar, né? Porque eu me perco, eu vou e volto, mas vamos lá. Em 2017, eu fiz uma proposta, eu achei que a gente tinha que ensinar além do que a gente já fazia nas fábricas e aprender além do que a gente já fazia nas fábricas. E a gente resolveu se aventurar nas redes sociais, né, Paulinha? E isso foi uma quebra de paradigma pra gente, né? Porque trazer para o mundo, para a rede social, uma prática, né? Porque é um trabalho completamente prático, foi pra gente mesmo um desafio. A gente tenta sempre ilustrar e fazer isso de uma forma muito prática. A gente é apaixonado com os nossos clientes presenciais, a gente é muito grato, porque foi eles que trouxeram a gente até aqui, né? Todo o conhecimento que a gente adquiriu nesse universo de fábrica de ração foi através deles. E quem tá lá dentro da fábrica ensina muito, porque quem contrata a gente é a empresa, mas quem ensina pra gente é quem tá lá na produção, né? Então é maravilhoso. A gente se aventurou nas redes sociais e a gente começou a produzir conteúdos gratuitos, que a gente faz bastante, conteúdos pagos e todos entregues de forma online, né, Paulinha? E aí a gente acabou conhecendo pessoas maravilhosas de todo o Brasil. O que aconteceu com as redes sociais? As pessoas começaram a vir de todos os estados trocar informação com a gente. E compartilhar informação mesmo. Hoje mesmo eu acordei de manhã lá no meu WhatsApp, no WhatsApp da Viale, tinha um link da Luziane mandando, eu pedi para mandar para Eduardo, que é um outra pessoa, um outro seguidor nosso, amigo nosso, a Luziane também, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já virou amigo. Manda para Eduardo aqui ontem o que ele perguntou na live. Então é uma troca de informação, gente, constante, né? E de todos os estados do Brasil, de todas as cidades, de todos os universos de fiscalização, então é muito maravilhoso. O nosso desafio hoje, né, Paulinho, porque o desafio não para, é editar vídeo, é subir uma live, é o OBS que não funciona quando a gente tem que entrar aqui pra live 5 minutos antes, gente, vocês não têm noção, a gente desapareceu da tela do OBS.
Então, a gente descobre que quanto mais a gente aprende, mais desafio a gente busca e a gente é capaz de superar todos eles, tá? E a gente só supera entrando mesmo de cabeça. Você nunca vai chegar preparado o suficiente para trabalhar, você nunca vai chegar preparado o suficiente para nada. São os desafios que vão te preparando ao longo do tempo e as pessoas que você conhece que te ajudam durante esse desafio, né, Paulinha? Nossa história é toda cercada de pessoas que nos ajudaram muito a superar aí as barreiras, os desafios e que nos ajudam até hoje. Então a gente é muito grata a todos vocês. E foi assim que a gente chegou aqui nessa entrevista. A Gabriela encontrou a gente nas redes sociais porque ela precisava fazer esse trabalho na faculdade. E quando ela pediu ajuda, a gente não pensou duas vezes, né? Eu falei para vocês que a entrevista era para ser presencial a princípio, mas por causa do coronavírus virou uma live surpresa. Isso. E essa live hoje faz parte do nosso projeto Além da Porteira, que é a gente levar o campo para dentro da escola e tirar vocês de dentro da escola e virem para o nosso universo, para que vocês enxerguem, né, as oportunidades que tem além das que vocês vão encontrar na escola e coisas que vocês também não vão encontrar na escola. Um dia a gente esteve aí nesse lugar, né, sonhando com o nosso futuro, imaginando o que a gente ia fazer. A Paulinha mexia com reprodução de bovino, reprodução de suíno, depois agricultura, depois queria trabalhar, depois queria fazer doutorado. Eu queria trabalhar com pequenos animais, nem sabia que tinha BPF em fábrica de ração, que existia esse universo da qualidade onde eu poderia atuar. Então, por isso que a gente quis trazer essa live e mostrar para vocês uma possibilidade no mercado de trabalho. E aí, vamos para a próxima pergunta, Paulo? Próxima pergunta. Porque senão eu vou ficar só falando aqui de história e o trabalho da Gabriela não vai sair. Qual a importância da fiscalização dos alimentos para animais? Então, qual que é a importância da fiscalização? Então, vamos lá, gente. O Ministério da Agricultura, né, o MAPA, ele por meio de emissão de um registro, ele autoriza o funcionamento de estabelecimentos de produtos destinados à alimentação animal, né, a funcionarem. E aí, esses estabelecimentos que fazem esses produtos, que comercializam esses produtos, eles podem ser fabricantes, ou seja, eles juntam os ingredientes, misturam e fabricam uma ração, né, ou fabricam o próprio ingrediente mesmo, pega o milho grão, moe e vende o fubá, né. Eles podem ser fracionadores. O que é fracionador? Você compra um produto a granel, por exemplo, um farelo de soja de uma empresa, de uma fábrica que já é registrada, você fraciona em sacos, né? E vende esse produto ensacado. Tudo com autorização, tá? Isso você não pode simplesmente fazer. Tem todo um processo correto. Tem também a parte de importação, né? De matéria-prima, de produtos para serem comercializados no Brasil e a parte de exportação. Tudo isso dentro de alimentos para animais, tá? E o objetivo, né, desse registro é você assegurar que esses estabelecimentos atendam aos procedimentos higiênicos, sanitários e de boas práticas de fabricação que são exigidos para essas atividades de fabricar, né, e de comercializar produtos destinados à alimentação animal. Então, você garante que o alimento ele é seguro e que ele tem qualidade, tá? Isso, gente, é o que o Ministério da Agricultura faz. Na minha opinião, o único jeito de garantir que o alimento é seguro e que tenha qualidade para o animal é através das boas práticas de fabricação. Até porque quando a gente está falando de animal, a gente está falando de animais de companhia, né? Então todo mundo quer que o seu cachorro receba a melhor ração, seu gato receba a melhor ração e todo mundo quer saber que você está consumindo um alimento que veio a partir de um animal de produção. Então a gente está falando de garantir segurança para a gente também, né? A gente está falando aí de produtos destinados à alimentação animal para animais de produção que produzem o nosso alimento ou que são o nosso alimento. Eu tô falando de leite, de carne, de ovos. Então é muito importante. E eu sempre falo uma coisa, né? Que a IN 04, a Instrução Normativa 04, que é a Instrução Normativa de Boas Práticas de Fabricação, ela é uma sorte, tá? É uma sorte isso ser uma lei. Você ter que seguir uma legislação que garante que o que você está produzindo ali tenha qualidade e seja seguro, é uma sorte, porque não é uma lei para inglês ver, não é papel para mostrar para a fiscalização do Ministério. São boas práticas que garantem que o que você está fazendo é seguro para o seu cliente, seja ele o animal ou o dono que está te pagando por aquele alimento, né? E aí eu quero entrar de uma forma muito prática para vocês no que são as boas práticas de fabricação. Se você pegar o conceito lá na legislação,
fala que são procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais aplicados desde a obtenção dos ingredientes. Então, na hora que entra o milho na fábrica, o farelo de soja, o calcário, o sal, a ureia, tá? Passando por toda a produção. Então, na hora que você mistura aquilo ali, na hora que você ensaca e na hora que você entrega esse produto no destino final, tá? Lá que seja na fazenda, que seja na casa agropecuária que vai comercializar, né? Então, ou seja, é você garantir que tudo isso tenha qualidade e seja seguro. E as boas práticas, elas vão envolver duas coisas básicas, tá? Elas vão envolver três coisas, né? Instalações, utensílios e equipamentos adequados. O ter e fazer da forma correta. Então, vamos falar disso de uma forma prática. Se você usa na sua fazenda aí ou na sua fábrica betoneira ou enxada para misturar ração, você vai conseguir fazer uma ração bem misturada, que tenha qualidade? E o que eu quero falar? O que é uma ração bem misturada? É que tenha homogeneidade de mistura, por exemplo. Então, deixa eu explicar para vocês através do brigadeiro, né, Paulinha? Eu vou explicar para vocês pelo brigadeiro. Porque brigadeiro é a única coisa que eu sei fazer, além de pipoca de micro-ondas e ovo mexido. Então, eu vou explicar através do brigadeiro para vocês. Quem que já fez brigadeiro aqui? Eu imagino que todo mundo, porque se eu já fiz brigadeiro, o mundo já fez brigadeiro. Eu não faço brigadeiro. Mentira! Não sei fazer brigadeiro. Olha só, posso te ensinar, tá vendo? Pode. Tá vendo aí, ó? Então, gente, quando você mistura o chocolate com leite condensado, o que você faz? Você não mexe, pra quando você olhar todo aquele brigadeiro ali na panela, ele tá bem homogêneo, né? Então, você não quer que na hora que a pessoa vá lá experimentar um chocolate, tem uma pelota, né? Um pedaço de brigadeiro tem uma pelota de pó, de chocolate em pó lá, né? Na boca dele. Então, isso é homogeneidade de mistura. Você misturar de uma forma que em todas as colheres de brigadeiro tem exatamente o mesmo sabor, a mesma quantidade de chocolate, a mesma quantidade de leite condensado e a mesma quantidade de manteiga. E quando a gente fala de homogeneidade de mistura para animais, é exatamente isso. A cada bocada que ele dá no alimento, ele está pegando exatamente a mesma quantidade de cada um dos ingredientes que estava lá na formulação. Então, se for 5 gramas de milho, 2 gramas de farelo de soja, toda bocada que ele der tem que ser exatamente aquilo. Por quê? Porque existe uma formulação que você faz, que você quer garantir energia, proteína, minerais, vitaminas para aqueles animais. E em toda bocada ele tem que ter isso muito bem balanceado e tá consumindo isso aí. E se você não tem equipamentos adequados, por exemplo, você não consegue, né? Se você misturar na enxada, você não vai conseguir fazer uma mistura homogênea, por exemplo. Então, você precisa de ter instalações adequadas, equipamentos adequados e utensílios adequados, tá? Então, para fazer um brigadeiro, você vai precisar de fogão, você vai precisar de panela, você vai precisar de colher, várias colheres, e a gente vai explicar aqui por quê. Sua cozinha tem que estar extremamente limpa, então você precisa das instalações, você precisa de gás, né? Então você precisa que essas instalações te permitam fabricar aquele alimento maravilhoso que é o brigadeiro, né? E aí, gente, quando a gente fala de boas práticas, a gente fala de 9 procedimentos operacionais padrões. E aí eu vou continuar no brigadeiro para vocês entenderem o que são esses 9 procedimentos operacionais padrões, tá? O primeiro procedimento é a qualificação do fornecedor, o controle de matérias-primas e de embalagens. Então, bora pensar no brigadeiro de novo, que todo mundo já almoçou, já tá na hora da sobremesa, né? Então, beleza. Ah, você usa o que pro seu brigadeiro? Eu uso Toddy. Não, eu uso Nescau. Não, eu uso cacau em pó. Ou seja, você está considerando a qualidade desses ingredientes para o resultado final do seu brigadeiro. E claro que nesse caso vai de acordo com o seu gosto aí, né? A Paulinha gosta de Nescau, por exemplo. Eu gosto de Nescau. Fiquei horrorizada. Eu falei, gente, o Toddy é muito melhor que Nescau. Agora o bom mesmo é o cacau em pó, né? Porque ele é fit. Mais gostoso mesmo é Nescau ou Toddy. Exatamente. Então você tem suas preferências de fornecedores, né? Você tem essa avaliação aí da matéria-prima pelo, né? Nesse caso aqui é uma avaliação qualitativa pelo que você acha que é bom, né? E aí você vai usar a manteiga ou a margarina, né? Então você está avaliando o que você vai usar para a qualidade daquele produto final. Então o tempo todo você está fazendo o quê? Qualificação do seu fornecedor, a Paulinha acha que Nescau é o top e eu já acho que o Toddy é o top, né? Então você está controlando a matéria-prima, então você está comprando uma matéria-prima de qualidade para um produto acabado de qualidade. E aí você também vai olhar a embalagem mais para frente, a gente vai falar sobre embalagem violada, esse tipo de coisa. Então vamos para frente. Por exemplo, as forminhas, se você for informar o brigadeiro, você vai ter que comprar embalagem também para ela, uma forminha bonitinha, enfim. São as coisas que você olha. Então, todas as avaliações que você faz ali da matéria-prima é para fazer um brigadeiro melhor, né? E aí, gente, o que acontece?
Beleza. Você vai lá no supermercado, você viu uma lata de leite condensado violada. Você vai usar esse leite condensado? Não, você não vai usar. Você tem medo do que possa ter acontecido, se a lata está lá aberta, né? Que tipo de contaminação que pode ter acontecido. Então, são todas avaliações que você faz na sua matéria-prima antes de fazer o brigadeiro. Todas as avaliações que você faz na sua matéria-prima antes de fazer a ração. Porque é muito mais fácil você avaliar as matérias-primas separadas do que depois que você misturou, porque aí depois você já não sabe quem que estragou o brigadeiro na hora que tá tudo na panela, certo? Então, este é o POP 1, é você avaliar todos os ingredientes de formas separadas antes de jogar na panela e estragar o seu produto final, tá? Então, você vai avaliar o milho, farinha de soja, tem diversas formas de fazer isso. As matérias-primas ensacadas e tem diversas formas de fazer isso. Beleza. Aí você tem um segundo procedimento operacional padrão, que é a higienização das instalações, equipamentos e utensílios. Vamos pensar no brigadeiro, gente. Você vai pegar, fazer um feijão, não vai lavar a panela e vai jogar o leite condensado lá dentro, jogar o chocolate, jogar a manteiga para fazer o brigadeiro? Não vai. Então você tem que lavar a panela, você tem que lavar as colheres que você vai utilizar para poder fazer esse brigadeiro. E na fábrica de ração é a mesma coisa, a gente não está produzindo alimento para animal. Você tem que limpar os equipamentos, por fora e por dentro. Você tem que limpar a sua cozinha, né? Sua cozinha tem que estar um brinco. O que adianta a sua cozinha estar nojenta e a sua panela estar limpa? Absolutamente nada, né? Ali vai ser atrativo a pragas e nós vamos chegar no POP de pragas também. Então, ou seja, olha como que é importante suas instalações, cozinha, fábrica de ração, equipamentos, né, fogão, panela e tudo, e utensílios, as colheres estarem todos limpos para você fazer um excelente brigadeiro. Beleza? Então aqui a gente está falando de garantir aí as condições higiênico-sanitárias para produzir um alimento de qualidade. Aí vem o terceiro POP, gente, que é o de higiene pessoal. Isso tudo é obrigatório. Olha como que a gente já faz naturalmente no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa cozinha. Fazendo brigadeiro. Ai, é muito legal. Quem vai cozinhar não precisa lavar as mãos antes de mexer nos ingredientes, gente. E nunca precisou tanto de lavar as mãos igual agora, né? Agora a gente tem que lavar a mão o tempo todo. A gente sempre teve, mas agora a gente está se conscientizando disso. Então, você não vai pegar, sei lá, chegou da rua com a mão imunda, vai pegar, abrir a manteiga, o Toddy, enfiar a mão lá na panela, fazer o brigadeiro, por quê? Porque você pode estar contaminando aquele alimento. E aí tem uma coisa também muito legal, que aí é da saúde, né, do colaborador. Quem gosta de MasterChef, eu adoro, eu não cozinho nada, não entendo nada que eles fazem, mas eu acho maravilhoso. Então, o que a gente vê? Às vezes eles se cortam, né, com o dedo com a faca, e aí eles têm que parar na hora, eles vêm e colocam luva, fazem curativo, porque você também não vai colocar o dedo sangrando lá dentro para fazer o brigadeiro, porque vai sair outra coisa ali, além de brigadeiro, né? Então, ou seja, esse é o pouco de higiene e saúde do pessoal, né? Então, para você fazer um alimento de qualidade, você tem que ter práticas higiênicas corretas e tem que estar ali saudável, tá? Olha pra você ver. Aí a gente tem o quarto POP, que é potabilidade da água e higienização do reservatório. Por quê? Adianta você lavar a panela, lavar a colher e a mão do cozinheiro numa água contaminada? Não adianta, né? Você vai estar levando contaminação para o brigadeiro. E na fábrica de ração acontece a mesma coisa. Você precisa de água potável tanto para os colaboradores beberem, quanto para eles lavarem os utensílios e quanto para eles usarem em contato com o produto, né? Tem alimentos que entram em contato com vapor, então você tem que realmente garantir a potabilidade desta água para não contaminar o seu produto final. E aí, gente, a gente entra no quinto POP, que é o da prevenção da contaminação cruzada. Então, o jeito mais simples de explicar a contaminação cruzada, que eu acho que o quinto e o nono POP são um dos mais difíceis de explicar, né, Paulinha? Mas tem um jeito muito simples de explicar e eu uso a história do brigadeiro nas fábricas também. Já usei no nosso canal 5 para 1, né, que é um canal que a gente tem no Telegram, que todo dia a gente deixa um conteúdo diário para vocês. E o que eu falo? Se você pegar uma colher, aí você vai pegar o chocolate com essa colher, você vai raspar a lata de leite condensado com essa colher e aí você vai pegar a manteiga com essa mesma colher. O que vai acontecer? Você tá levando chocolate pro leite condensado, né? Chocolate e leite condensado para manteiga. E aí quando você for passar o pão, a manteiga no pão, eu gosto de pão com manteiga salgado. Vai vir chocolate,
vai Leite vir leite condensado. condensado. Então, isso é a contaminação cruzada. Então, você fez um procedimento inadequado, não usou 3 colheres de forma separada, né? E contaminou a sua manteiga, tá? E aqui, gente, eu tô falando só de uma mistura de sabores, né? Que a gente não quer que aconteça, por exemplo, quando eu tô comendo o pão com manteiga. Apesar de que minha avó e minha prima amam pão com manteiga e açúcar em cima. Eu não Tem consegui gente que come com entender, leite né? condensado. Mas assim, talvez elas Você gostassem. come biscoito com leite condensado? Eu como biscoito salpete com leite condensado. Isso faz parte da minha alimentação de infância, gente. É maravilhoso. Mas enfim, eu gosto, mas tem gente que não gosta. Então isso é contaminação cruzada. Então, gente, aqui eu tô falando de uma mistura de sabores que a gente não quer. Só que pode acontecer, por exemplo, de você usar um ingrediente. Então, vamos supor, a gente tá falando de colher. Na fábrica de ração, a gente tem conchas, né, Paulinha? Para manipular os ingredientes para pesar. Que é como se fosse colher mesmo. Então, por exemplo, numa fábrica que a gente faz ração para bovino e para equino, e se a gente usa monenzina para bovino, a monenzina é um ionóforo tóxico para equinos, tá? Então, se eu pego a mesma concha e peso a monenzina na hora de fazer a ração para bovino e pego essa concha depois e coloco lá no calcário da ração para equino, eu posso intoxicar esse equino com resíduos. Então, ou seja, existem ingredientes que são críticos para algumas espécies ou para algumas categorias animais. Quando eu falo categoria animal é o quê? Por exemplo, vamos falar que eu estou usando um ingrediente que ele tem um período de carência, né, Paulinha? O que é isso? É um ingrediente que vai dar resíduo no leite, por exemplo. Então, eu não posso usar esse ingrediente em vacas em lactação, ou se eu usar em vacas em lactação, por exemplo, pode ser um ingrediente que eu estou, um medicamento que eu estou usando para tratar alguma doença naquele rebanho, eu tenho que descartar aquele leite, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque isso são todos parâmetros para prevenir a contaminação cruzada. Então, primeira coisa que aprendam, uma colher para cada ingrediente para você nunca fazer contaminação cruzada, tá? E tem outros procedimentos também na fábrica que a gente usa para fazer essa descontaminação da linha e não causar nenhum risco a nenhuma espécie animal e nem nenhum resíduo no nosso produto de origem animal, tá? Que não possa. Calma, gente, a gente tá só no quinto pop, agora nós vamos pro sexto pop. O sexto pop é o de manutenção dos equipamentos e calibração dos instrumentos. Então vamos lá, seu brigadeiro ganhou fama internacional. Você tá bombando no brigadeiro e agora você ficou com aquele peso de ter sempre que acertar nas receitas. Então antes você julgava intuitivo na panela lá, né, na sua cabeça, agora não. Agora você tem que pesar igual é feito na fábrica de ração. Eu vou colocar 100 gramas de chocolate, 30 gramas de manteiga para uma lata de leite condensado, certo? Então você está seguindo a receita ao pé da letra, que é como a gente faz na fábrica de ração. A gente pesa ingrediente por ingrediente. Aí você vai começar a precisar usar uma balança, né? Para você controlar o peso desses ingredientes na sua cozinha. E aí o que acontece? Essa balança ela tem que ter um estado perfeito de funcionamento. Né? Você vai precisar calibrar essa balança de tempos em tempos para garantir que ela esteja funcionando e que ela realmente está pesando 100 gramas ali. Então, isso é um procedimento obrigatório em fábrica de ração, porque a gente trabalha com pesagem de alimentos. Então, a gente tem que ter certeza que, por exemplo, a balança está pesando exatamente o que estava lá na fórmula do nutricionista. 500 quilos de milho é 500 quilos de milho, 300 quilos de farinha de soja é 300 quilos de farinha de soja. Por quê, gente? Se a fórmula está falando 500 quilos de milho, 300 quilos de farinha de soja e o restante aí de premix vitamínico e mineral nas dosagens adequadas, se for menos milho e mais farinha de soja, eu estou reduzindo energia e aumentando proteína. E aí isso vai ter um problema ali no campo, né? Tanto para o animal se manter quanto para ele produzir. Porque você faz ração balanceada para que você consiga pegar um potencial máximo de produtividade daquele animal e para que ele consiga se manter saudável também, né? E manter a condição corporal, enfim, tudo que ele precisa para a produção. Então, gente, além disso, então vamos lá, isso é a calibração dos instrumentos, certo? Só que também você precisa garantir que os seus equipamentos estejam sempre em bom estado de conservação. Seu brigadeiro ganhou fama internacional e agora você está produzindo em larga escala. Você está trabalhando, por exemplo, com contratos, né? Com pacotes já vendidos e você precisa entregar aquele brigadeiro. Como que você vai garantir? Você vai ter que fazer uma manutenção dos seus equipamentos. Seu fogão tem que estar sempre em bom estado de funcionamento. Você precisa ter sempre gás ali, né? Você tem que fazer manutenção dessas panelas e até substituir essas panelas com o tempo. Então, exatamente essa manutenção de equipamentos que é feita no POP 6 na fábrica de ração. O misturador, gente, ele nada mais é que uma panela com colheres que batem lá dentro. Então, você tem os helicóides, que são hélices mesmo, que movimentam a ração.
Você tem pás, né, Paulinha, que vão movimentando a ração, julgando elas, né, fazendo eu explicando o movimento das pás. Você tem um misturador de pás, que são colheres lá dentro também, que fazem essa mistura da ração. Tem diferentes tipos de misturadores. Isso tudo é automático. É como se fosse uma batedeira sem aquela hélicezinha dela. Ela vai bater menos eficiente naquele menos tempo do que, por exemplo, uma batedeira que está em perfeitas condições. Então, você precisa fazer manutenção dos seus equipamentos para você garantir que toda aquela ração que você colocou ali no computador e formulou esteja perfeita na prática. Assim como você precisa de todos os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento para continuar fazendo o seu brigadeiro de forma internacional. Gente, esse é o 6º POP, ainda tem mais 3, 7, 8 e 9. O 7º POP é o procedimento de controle integrado de pragas, tá? Que é para prevenir a presença de pragas na área produtiva que contaminam seus produtos antes, durante e após a preparação. E quando a gente fala pragas, a gente está prevenindo o quê? A transmissão de doenças através dos alimentos, né? Principalmente. Então, vamos lá. Você acha que alguém vai comprar o seu brigadeiro lotado de formiga, né? Mosquito, por exemplo, na cozinha, né? Ou mosca, eu chamo de mosquito, mas muita gente chama de mosca, né? Aqui tem essa coisa em Minas, né, Paulinha? Mosca e mosquito. Então, o que você vai fazer? Na sua cozinha, você tem que trabalhar com limpeza das instalações, né? Sua cozinha tem que estar sempre limpa, para quê? Para evitar a presença de pragas. Você muitas vezes vai trabalhar com tela mosquiteiro na janela, porque aí você mantém a janela aberta, mas os mosquitos não conseguem entrar. Muita gente usa tela mosquiteiro aí para pernilongo também, né? Onde eles são muito presentes, Então, assim, a sua cozinha vai ter que estar sempre limpa, as suas panelas sempre tampadas, o seu lixo tem que estar tampado na cozinha e tem que ter retirada com frequência para não ser atrativo às moscas. Muitas vezes você vai fazer o quê? O uso de inseticida, né? A gente usa Baygon, Raid, né? Vários inseticidas aí para poder realmente espantar essas pragas, esses insetos. Às vezes até chamar uma empresa, né, para fazer isso em casa. Exatamente, né? Chamar uma empresa de controle integrado de pragas aí, terceirizada para poder fazer isso. Na minha casa eu faço isso, né? Então, o que acontece? Na fábrica é a mesma coisa. Você trabalha as instalações para prevenir a presença das pragas. Então, você vai evitar o acesso, as fábricas são todas fechadas, os portões são telados, né? Para que o portão sólido fique aberto entre ventilação, entre iluminação, mas não entre pombos, por exemplo, né? Os portões são todos ajustados aos batentes para rato também não entrar. Você vai precisar fazer limpeza frequente para evitar alimentos, né? Expostos de forma que a praga que aquilo ali seja um ambiente atrativo. Do lado de fora, você vai ter que fazer um piso com uma boa drenagem de água para evitar que em época de chuva estagne água e vire ali um atrativo para pragas, porque as pragas precisam de água, alimento, acesso e abrigo, né? E você também tem que ter um ambiente limpo e hostil às pragas, que você usa venenos até para fazer exatamente tornar esse ambiente hostil a elas. Então, ou seja, gente, tudo que você faz na sua casa, você faz numa fábrica de ração, porque a gente está falando de alimento, né? Vamos pro 8º POP. Olha pra você ver. Rapidinho, antes de vou só encerrar no Instagram e começar de novo. Gente, o Instagram, ele corta a gente quando dá 1 hora. Fica aí no Instagram que já tá quase terminando, viu? Mas a gente vai voltar. Eu vou só encerrar e voltar e vocês voltam aqui pra live. Pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram, a Paulinha tá encerrando a live. Ela vai salvar, né? Deixar lá por mais 24 horas. E nós vamos começar uma nova live no Instagram. Mas vocês continuam aqui com a gente. Eu gosto muito mais de assistir pelo YouTube do que pelo Instagram. Particularmente falando. Eu acho a tela maior. Eu gosto mais. Eu gosto de dividir, assistir em cima e comentar pelo WhatsApp com os outros embaixo. Fazer um resuminho. Então estamos de volta no Voltamos? Instagram. Sim. Ótimo, Vamos voltando continuar. então. A gente vai para o 8º procedimento, estamos quase acabando, tá, gente? Isso é tudo legislação, mas olha como que é maravilhoso, porque você faz na sua casa e você tem que fazer na fábrica também. Que é o procedimento de controle de resíduos e efluentes, porque todo processo produtivo gera resíduo. Então, pensando no brigadeiro, o que vai sobrar depois que você termina o brigadeiro? Lata de leite condensado vazia. Dependendo da quantidade de brigadeiro que você fizer, vai sobrar caixa de chocolate, vai sobrar ali o potinho da manteiga e você precisa destinar esses resíduos para o lixo após a produção, né? Você tem que dar um destino, você não vai deixar isso na sua cozinha e alguém tem que lidar com aquele lixo seu, né? Então você tem que destinar aquilo ali.
Então você vai colocar isso na sua lata de lixo lá que tá com saco plástico tampada, dali terça e quinta passa, né, a coleta pública de lixo e o colaborador lá da coleta pública vai pegar na terça e quinta, você tem que fechar bem esse plástico, você tem que colocar tampinha para dentro para não machucar nem a sua mão e nem a da pessoa que vai coletar. Então, ou seja, você está vendo que são procedimentos de destinação de resíduos. Na fábrica de ração nós também temos esses procedimentos. É exatamente igual. Aí a gente tem procedimento para resíduo de embalagem, que é sacaria, né? Resíduo de varredura, que é quando você faz a limpeza da fábrica, onde você joga esse lixo, igual quando você faz a limpeza da sua casa, da sua cozinha, né? A limpeza da caixa de gordura, por exemplo, é um processo de controle de resíduos também da sua casa, que também tem na fábrica, porque ela também tem área administrativa. Enfim, é exatamente a mesma coisa, tá, gente? E aí, a gente chega no último procedimento, que é o de rastreabilidade e recolhimento. Eu não falei que o seu brigadeiro ganhou fama internacional? Seu brigadeiro ganhou fama internacional, você está vendendo em larga escala. Então agora o que você teve que começar a fazer? Você tem uma produção muito maior, então você tem que pegar lá no seu brigadeiro e colocar uma etiquetinha com a data de fabricação, a data de validade e o número do lote, não é isso? Porque você quer sempre vender o seu brigadeiro mais antigo primeiro para evitar que o produto fique velho lá na sua despensa, né? Lá no seu estoque. E além disso, você também passou a controlar os lotes das matérias-primas que você usa no seu brigadeiro. Depois vocês dão uma olhada aí no leite condensado da sua casa, na manteiga, no chocolate. Todos eles têm data de fabricação, data de validade e número do lote. E agora você passou a controlar isso num registro em que você coloca, olha, o brigadeiro lote 10 que eu fiz no dia 14 de abril de 2019, eu usei a manteiga lote tal, o chocolate lote tal e a margarina ou a manteiga lote tal. Ou leite condensado, chocolate, manteiga, certinho. Então você passa a controlar esses lotes e registrar. Por quê, gente? Porque se algum problema acontecer no seu brigadeiro final, o que acontece? É que nós estamos fazendo curso online hoje também e voltou nossa aula ali, gente. Não, é live, é curso online, vamos lá, tamo junto. Então, gente, você passa a controlar o lote desses produtos, né? E aí, então aqui, ó, eu tô controlando o lote das matérias-primas, certo? Só que agora eu também vendo esses produtos. Então, se eu tenho uma etiqueta lá, que o meu brigadeiro produzido no dia 14 de 4 de 2020 é o lote 10, aí eu vendi 5 brigadeiros para a Jenis do lote 10, 10 para a Naila, 3 para o João do lote 10, tá, gente? Aí a Ana veio e comprou do lote 11. Aí o João pega e me liga e fala assim, nossa, tive dor de barriga com seu brigadeiro. Aí você fala, João, qual que é o lote que você comprou? Foi o lote 10? Ou eu tenho lá meu registro, que eu sei que o João comprou o lote 10, porque eu sou obrigada a saber para onde foi o meu lote de produto acabado. Eu imediatamente vou ligar para a Jenny, vou ligar para a Naila, né? E vou ligar para as pessoas que compraram o meu lote 10, porque pode ser que meu brigadeiro esteja contaminado e eu tenho que prevenir que isso cause mal para mais pessoas, tá? Então, ou seja, gente, eu tô falando de rastreabilidade, que é saber todos os lotes de matérias-primas que entraram no brigadeiro, todos os lotes de matéria-prima que entraram na ração, e eu tô falando de recolhimento. Teve um erro, alguma matéria minha estava contaminada, durante o processo aconteceu algum problema e eu soltei produto contaminado para o mercado, eu preciso recolher isso muito rápido, porque eu não quero que as pessoas passem mal, né, com isso. Então, isso aconteceu recentemente, né, o caso da Baker foi isso, uma contaminação com dietileno-glicol e eles tiveram que fazer o quê? O recolhimento de produto, então eles tinham que saber para quem que eles venderam. Ali a Baker tinha só até o supermercado, né? E aí que virou uma chamada pública, um recall, porque avisou na televisão que quem tivesse produtos da Baker que devolvesse no ponto de venda de origem, porque a partir do supermercado para frente você não consegue controlar mais. A fábrica de ração é a mesma coisa. Ela controla para a casa agropecuária que ela vendeu, ela controla para o produtor rural que ela vendeu. Da casa agropecuária para frente, se acontecer algum problema, a gente vai para uma chamada pública, né? Só que é super importante a gente ter esses registros, tá? Por quê? Porque eu não quero que os meus amigos passem mal com o meu brigadeiro e não quero que os meus clientes, né, os animais dos meus clientes também tenham algum problema aí de desempenho ou até morram por causa da ração que eu fiz aqui. Então, eu preciso ter esses procedimentos muito bem organizados. Então, vocês estão vendo, gente, que são 9 procedimentos operacionais padrões que estão numa legislação e que são extremamente simples de serem entendidos e serem aplicados, né? E como eles são importantes para a gente garantir que a ração e que o brigadeiro tenha qualidade e seja seguro para o consumo.
Dito, Paulinha. Muito Pode ir para a bem. próxima pergunta, gente. Próxima pergunta. Como o consumidor sabe que o alimento para os animais foi fiscalizado? Muito bom. Toda vez que você fabrica, né, e comercializa produtos para alimentos, produtos destinados à alimentação animal, ração, suplemento, premix, concentrado, núcleo, ingrediente, você precisa ser registrado no Ministério da Agricultura. Quando você é registrado no Ministério da Agricultura, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu mudar aqui a cena, a embalagem do produto que você compra vai ter um carimbo, vocês estão vendo aí? Vai ter um carimbo do Ministério da Agricultura, tá? Que vai estar falando que o estabelecimento é registrado, né? Vai ter um número de registro. E este número de registro, vocês conseguem achar ele, se você quiser saber se o estabelecimento foi realmente registrado, na hora que você pega aí MG, porque é de Minas Gerais, se for de São Paulo vai ser SP, e dos outros estados com a inicial do estado. E aí vem 5 números depois da sigla do estado. Se você entrar no site do Ministério da Agricultura, em agricultura.gov.br, você vai em insumos pecuários, você vai em alimentação animal, né, Paulinha? Você vai em listas e listas de estabelecimento registrado. E aí você procura por esse número lá e você vai ver que esse estabelecimento está registrado e que o registro dele está ativo, tá? Então é assim que você confirma. Todo produto que vem de um estabelecimento registrado vai estar na embalagem com esse carimbo, porque isso é uma legislação e é obrigatório que ele siga isso na rotulagem, tá bom? E se o produto for a granel, você compra ração a granel, você compra milho, farelo de soja a granel, vai vir com esse carimbo num rótulo de papel, que vai acompanhar a carga e a nota fiscal, tá bom? Então você sempre vê isso. Exatamente. Essa perguntinha foi pequenininha a resposta. Foi. Ai. Quais são os prejuízos aos animais quando esses alimentos não são fiscalizados e que risco eles correm? Vai todo mundo terminar a live e fazer um brigadeiro depois, gente? Eu vou fazer. Muito bom. Márcia, deixa eu te falar, eu adoro essa comparação com brigadeiro também, isso é porque é muito fácil de explicar. E é muito, pra mim, então, que não cozinho nada, né? É a única coisa que eu consigo fazer alguma comparação em relação à cozinha. Eu acho que quem tem mais dons culinários aí sabe outras comparações, né? Eu pensei muito na contaminação cruzada, por exemplo, quem é alérgico a camarão, né? Se você encosta uma pá que pegou em alguma coisa de camarão, uma colher, né? Pá, pode ser, né? Pá dessas coisas de mexer, utensílios de cozinha, que pegou algum resquício ali de camarão, você sabe que realmente a pessoa pode entrar em alergia, choque anafilático, é horrível, Eu tenho né? uma amiga que ela tem alergia à carne suína e não pode nem cortar na mesma tábua. Tá vendo? Então, ou seja, não pode de jeito nenhum cortar na mesma tábua, né, gente? É igual churrasco. Vocês querem aqui um exemplo de contaminação cruzada melhor? Vocês pegam a carne crua e colocam na tábua. Aí vai lá, bota na churrasqueira. Depois corta a carne assada na tábua crua. Cara, não pode fazer isso de jeito nenhum. São 2 tábuas, 2 facas, entendeu? Pro cru e pro assado. Não, eu quase não cozinho, né? Assim, é bem raro isso acontecer, esse acontecimento. Mas a Paulinha cozinha bem. Quando eu faço, eu sou assim, eu corto alguma coisa na tábua, aí eu lavo, seco, corto outra coisa, às vezes quando eu não tenho mais de uma, a faca eu vou lavando ela o tempo todo. O povo lá em casa acha que eu sou até meio doida. Não, mas é o procedimento operacional padrão 2 da higienização dos utensílios para prevenir a contaminação cruzada. Você está, Paulinha, exercendo o POP 2 e o POP 5. Tá vendo, gente? É igualzinho, é tudo igualzinho. Então, vamos lá. Então, quais são os prejuízos? Tem outra pergunta? Tem, não tem? Quais são os prejuízos aos animais quando esses alimentos não são fiscalizados e que risco eles correm? Beleza, então vamos lá. Gente, o maior risco está nos estabelecimentos que não são registrados, mas que comercializam produtos destinados à alimentação animal. E por que isso, né? Porque muitas vezes esses estabelecimentos não seguem as recomendações nem de adequação das instalações, porque isso é obrigatório, né? A cozinha, por exemplo, a fábrica telada, né, contra o ingresso de pragas, as instalações de material que permitam fácil e adequada limpeza, isso é tudo muito importante. E são obrigatórios esses 9 procedimentos operacionais padrões, que eu mostrei aqui para vocês no caso do brigadeiro. Então, o que acontece? Se a fábrica não é registrada, ela não está seguindo esses procedimentos, né? Por quê? Porque ela não tá seguindo nem a lei que é ser registrada.
Você não pode beber e dirigir, isso é uma lei. Você tem que usar cinto de segurança, isso é uma lei. Se você dirige sem cinto de segurança, se você bebe e dirige, você está transgredindo a lei. Você pode fazer isso diversas vezes e não ter prejuízo nenhum, ou você pode fazer isso e às vezes causar um dano à vida de outra pessoa, né, e responder terrivelmente por essa situação, ou você pode um dia ser pego numa blitz e se ferrar, né? Então, o que acontece? A fábrica, para fabricar e comercializar produtos para alimentação animal, ela precisa ser registrada. E quais são os prejuízos? Todos os prejuízos, porque ela não vai seguir uma lei nem de ser registrada e ela não vai ter os novos procedimentos operacionais padrões implementados, porque se a fábrica tem, por que ela não se registra, né? Próxima. De quando em quanto tempo é necessário que ocorra a fiscalização? Ah, muito boa pergunta essa também, viu, meninas? Seguinte, a fiscalização hoje, ela passou a ser baseada no risco do estabelecimento, tá? Então, como que é calculado o risco do estabelecimento? Quanto maior o volume que a fábrica produz, maior é o risco do estabelecimento. Por quê? Porque é mais ração sendo distribuída para mais animal. Então, é mais chance, né? Por exemplo, numa situação de um risco naquela ração, de contaminar mais animais, se a gente está falando de animal de produção, de contaminar, de questão de saúde pública. Então, a espécie também para qual a fábrica produz também entra no risco. Então, se você produz para uma espécie só, seu risco é menor. Se você produz para mais espécies, seu risco é maior. Se você produz para animal de companhia, seu risco é menor. Se você produz para animal de produção, seu risco é maior. O que é animal de produção? Bovino, aves, suínos, todos os animais, peixes, né? Todos os animais que produzem alimentos para o ser humano. Se você utiliza ou não utiliza aditivo antimicrobiano melhorador de desempenho, né? Na sua fábrica, se você utiliza ou não utiliza medicamentos, se sua fábrica é autorizada, por exemplo, para fazer ração com medicamento para tratar ou prevenir doenças. E se você tem muita complexidade no seu processo produtivo. Para explicar a complexidade, eu vou voltar para o brigadeiro. Você concorda que se eu fizer um pseudo brigadeiro, eu só misturar o leite condensado com chocolate ali mesmo num recipiente e comer ele dessa forma, minha complexidade do processo é praticamente zero. Eu jogo o chocolate, misturo e acabou. Agora, se eu levo para o fogo, né, Paulinha? Se eu pego, espero ele esfriar ou coloco um método de resfriamento, se eu tenho que fazer a bolinha para poder passar o granulado e colocar na forminha, eu tenho um processo produtivo mais complexo. Então, à medida que a complexidade do processo aumenta, o risco intrínseco também aumenta. Então, o risco intrínseco, gente, é um risco inerente, ele é referente à atividade daquela fábrica. E ele vai de baixíssimo a altíssimo. Então, ele é baixíssimo, baixo, médio, alto e altíssimo. Baixíssimo, o fiscal vai na sua fábrica de 3 em 3 anos. Altíssimo, ele vai na sua fábrica de 1 em 1 ano. E aí, as frequências vão aumentando aqui, né? De 6 em 6 meses, exatamente, para a frequência do fiscal na sua fábrica, certo? Só que o que acontece que o Ministério fez, isso é uma novidade de 2020, ele também começou, além de usar o risco intrínseco da atividade, ele começou a usar o risco regulatório. Então, ou seja, as duas fábricas que têm risco altíssimo, que vão ser fiscalizadas de 1 em 1 ano, ou seja, o processo produtivo é muito complexo, faz para animais de produção, então qualquer coisa que acontecer naquela fábrica vai causar um dano muito grande à população em geral, o fiscal, tem que estar mais presente naquela fábrica. Só que a fábrica que segue toda a legislação, tem os 9 procedimentos operacionais padrões muito bem implementados, ela vai ter o risco regulatório zero, então ela vai se manter na fiscalização de 12 em 12 meses, mas a fábrica que não está com as boas práticas implementadas aumenta o grau, né, do risco regulatório em 1 ou em 2, as boas práticas são todas grau 2, e ela pode começar a ter o fiscal na fábrica dela de 6 em 6 meses. Por quê? A fiscalização entende que você não tem maturidade suficiente para entender que você está produzindo alimento, né? Então, eles têm que estar o tempo todo te vigiando, né? E aí, é claro que, dependendo do tipo de regra que você está transgredindo aí, você pode ser interditado, você pode ser multado, e você vai ter que ser o tempo todo produzir sob vigilância, não é isso? Acho que só isso, né, Paulinha? Tem mais uma pergunta ainda. Tem mais uma pergunta, é a última. Ah, é a última pergunta, gente. 1 hora e 16 minutos de live, vocês são guerreiros, viu, gente? Tô gostando de ver. Vai ser o trabalho mais longo da história, viu, meninas? No seu estabelecimento, né, no caso, o estabelecimento dos nossos clientes,
como ocorre a fiscalização. Tá, como que ocorre a fiscalização? Nos nossos clientes, gente, como que ocorre a fiscalização? A gente não tem fábrica de ração, eu deveria ter, né, para alimentar meus 250 cachorros, mais meu gato, e a Paulinha tem uma cachorra só por enquanto, né, Paulinha? Como que ocorre a auditoria nos nossos clientes e nas fábricas de ração de alimentos para animais em geral? Você tem uma auditoria das instalações, então o fiscal vai lá e avalia todas as suas instalações. É como se eu chegasse na sua cozinha e falasse, nossa, o teto está em excelente condição, está bem limpa, a parede também, é possível, né? As paredes são de acabamento todas azulejadas, que eu consigo lavar essa cozinha inteira. Então ele olha as condições da instalação, vê se seu fogão está em bom estado de conservação, se a sua panela não está enferrujada, se a sua panela está limpa. Então ele faz uma avaliação visual, né? Uma auditoria das suas instalações seguindo um checklist, que tem lá esses itens todos. Parede em bom estado de limpeza e conservação, teto em bom estado de limpeza e conservação, e são vários itens, né, Paulinha? E aí depois você tem a auditoria dos procedimentos operacionais padrões. Lembra esses 9 procedimentos que eu falei para vocês? O fiscal, gente, ele não vai ficar 1 ano na sua fábrica, 1 mês, vendo se você, ou você que está lá fazendo brigadeiro, né? Seu cliente não vai lá ficar vendo se você está lavando panela, se você está lavando colher, se você está usando uma colher para cada ingrediente. Não. O que você faz? Você faz os procedimentos e você registra, tá? Eu não falei que vocês vão lá ter que ter o controle, o brigadeiro internacional aí da Gabriela, né? De proporções internacionais, ela não vai ter que começar a anotar os lotes das matérias-primas que ela usou. Isso é um registro, certo? Então, sendo um registro, quando o fiscal vai na sua fábrica, você mostra, olha aqui, ó, eu registrei, eu tenho como rastrear as matérias-primas que compuseram esse produto acabado. E eu sei exatamente para quais clientes que eles foram. Então, isso tudo você registra. A auditoria de procedimento é feita em cima de registro que comprova que você executou aquele procedimento, tá? E, além disso, eles também fazem coleta do produto acabado para análise e checagem dos níveis, né, garantidos ali no rótulo do produto. Se você falou que ele tem 24% de proteína bruta, ele vai coletar, vai mandar para o Anagro, que é o laboratório oficial, né, do Ministério da Agricultura, e tem que ter os 24% de proteína bruta ali. E se não tiver, você sofre aí multas em todos os casos, tá, gente? Você pode ser multado, você pode ser interditado, seu registro pode ser cassado, né? Pode ser cancelado se você não seguir essas legislações. Então, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente falou, Paulinha? A importância da fiscalização dos alimentos para animais é garantir que o alimento que as fábricas estão produzindo seja seguro e tenha qualidade. Essa é a importância da fiscalização. A gente falou como que o consumidor pode saber que o alimento foi fiscalizado. A gente mostrou para vocês aqui, deixa eu mostrar de novo, a embalagem com o carimbo do Ministério da Agricultura. Deixa eu fazer a transição de tela aqui, gente. Que é a embalagem ou o rótulo que vai ter esse carimbo e você sabe que o alimento realmente está vindo de uma fábrica que é registrada. Então, tem uma fiscalização. A gente falou quais são os prejuízos, né, aos animais quando esses alimentos não são fiscalizados, que risco que eles correm, né? Então, são todos os riscos, desde queda de produção até uma doença mesmo, né, Paulinho? Uma intoxicação, ou seja, tem vários problemas que isso pode acontecer. E a gente também corre risco quando a gente está falando de animal de produção. Por quê? Porque esse alimento vai para o animal e ele pode ser incorporado na carne, no leite, no ovo e pode fazer mal à nossa saúde também. A gente falou também da frequência de fiscalização, né, Paulinha? Que hoje ela é toda baseada no risco do estabelecimento. Então, quanto maior o risco do estabelecimento, mais frequentemente a fiscalização vai estar presente naquela fábrica. E a gente falou no final como que ocorre a fiscalização, que é através de auditoria das instalações, dos procedimentos operacionais padrões e da coleta de amostra para análise. E o que a gente quer falar para vocês, deixar aqui como um recado final. Boas práticas de fabricação, gente, é uma excelente área para se trabalhar. Fábrica de ração é uma excelente área para trabalhar. Você pode ser responsável técnico das fábricas de ração se você for zootecnista, agrônomo ou veterinário. Tem alguns tipos de fábricas de alimentos para animais que o responsável técnico pode ser farmacêutico, químico e engenheiro químico, né, Paulinha? Não são todas, né? Que qualquer responsável técnico pode ser em fábrica de alimentos para animais, veterinária, zootecnia e agronomia. Na área de qualidade, você não precisa ter necessariamente uma formação, você tem que ter habilidade com pessoas, né? Tem que ser amável com as pessoas e duro com as questões, então, e querer aprender, que gostar, ser brasileiro e não desistir nunca. Então, assim, é uma área maravilhosa. Vocês estão na faculdade, muitas vezes a gente não sabe disso. Nós não fomos apresentados para a fábrica de ração
neste sentido, né, Paulinha? A gente foi apresentado para a fábrica de ração na parte de nutrição, com um professor maravilhoso, que é o professor Irã, o Léo também, né, de nutrição. Então, a gente foi na parte de nutrição. Mas a gente foi para o lado todo da qualidade, a gente se apaixonou perdidamente por boas práticas de fabricação. Então, fiquem atentos, vocês que estão aí no mercado de trabalho, porque a veterinária é muito ampla, né? Você viu tanto de coisa que a Paulinha pensou em fazer, as coisas que eu pensei em fazer e onde que nós estamos hoje, tá? Quem se apaixonar por fábrica de ração, seja muito bem-vindo. Tem pessoas maravilhosas em fábrica de ração. E contem com a gente aí para o que vocês precisarem. Sim. Né? Tem pergunta aí, Paulinha? Você viu se tem alguma pergunta? Tem uma só. Se tem como denunciar estabelecimento clandestino? Tem como denunciar estabelecimento clandestino. Pelo próprio site do Ministério da Agricultura, você tem um canal de denúncias em que você se identifica, a sua denúncia é anônima, mas o Ministério sabe que você é o denunciante. E você tem que dar todos os dados para o Ministério da Agricultura, de endereço, né? Explicar tudo que você viu, colocar provas, se possível, para ele atender essa denúncia. Ele vai lá e o fiscal ele tem poder de polícia mesmo, né? Uhum. Quando ele entra num estabelecimento que não é registrado, ele pode fazer várias coisas, desde lacrar equipamentos, né? São as ações mais comuns. Então, lacra moinho, lacra misturador. Então, aquela fábrica, aquele estabelecimento não pode produzir, porque esse lacre só pode ser retirado pelo fiscal do Ministério da Agricultura. Ele pode interditar as matérias-primas, né, Paulinho? Os produtos acabados. Então, você não pode, ele simplesmente vai lá. Interditar mesmo que fala, gente? Fala. Interditar, né? Você pega, porque me deu uma dúvida na hora que eu falei aqui. O que ele faz? Ele passa uma fita mesmo, ele conta todos os produtos que você tem, você não pode usar aqueles produtos, né? Então, a destinação para esses produtos é que ele definir, dependendo do tipo de produto, por exemplo, matéria-prima, ele pode destinar para uma escola, doação, e ele acompanha esse processo, né? Então, se ele não puder acompanhar, ele vai explicar como que ele quer que você faça e como que você vai comprovar. E você vai sofrer multas aí que começam a partir de 8 salários mínimos. Então, gente, é uma dor muito grande ser denunciado. É uma dor muito grande. O registro de fábrica é bom para você. Trabalhar com as boas práticas de fabricação é bom para você e é melhor ainda para o seu cliente, que é o animal e o dono daquele animal, tá? Então, assim, isso é muito legal. E obrigada pela pergunta. Quem fez a pergunta? Kátia. Obrigada pela pergunta, viu, Kátia? Gente... Era isso. Essa live agora vai virar um trabalho de escola. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, viu, Gabriela? Pega o nome das meninas pra mim de novo. É Gabriela, Jenny, Naila e Ana. Obrigada por encontrar a gente aí. É um grande prazer falar para os alunos, né? A gente lembra aí de quando a gente estava na sala de aula. Eu já tem muito tempo que eu não vou para a sala de aula, né? Apesar de que hoje a gente faz tanto curso online, né, Paulinha? Que a gente está sempre na sala de aula, não numa sala de aula convencional, mas sempre numa sala de aula. É muito bom falar com vocês e falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara aí, apesar de ter sido longa, né, essa entrevista, sobre o que é o programa de qualidade. E eu espero que vocês se animem e venham trabalhar nessa área, que ela é maravilhosa. E é sempre importante mesmo ver essas oportunidades na faculdade, né? Porque se eu não tivesse saído perguntando, aceitado fazer esse faz, a gente eu não teria chegado aqui. Exatamente. Olha só, o Diego falou que está realizando estágio. Ai, que legal, Diego! Tá vendo aí, ó, gente? O Diego já tem fábrica de ração, muito bom. Em zootecnia, não é isso? É um zootecnista. Muito legal, viu, gente? Quanto mais a gente vai para a fábrica de ração, é maravilhoso, não é, Diego? Conta para os seus colegas aí como que é legal. Gente, é isso. Ai, a Gabi ali, ó. De nada, Gabi. Foi um prazer falar para vocês. Um grande beijo. Obrigada por todo mundo que acompanhou no YouTube. Obrigada por todo mundo que acompanhou no Instagram. Um grande beijo, vai ficar disponível essa live pra vocês aí 24 horas no Instagram, a gente vai postar no nosso canal do YouTube também. E vai entregar o vídeo pra Gabriela ganhar os pontos dela do trabalho de escola. Eu vou junto tirar com as amigas. Só pra gente editar, mas depois a gente coloca de novo. Isso mesmo, ó. Beijo, gente. Muito obrigada. Até mais.